Oi, pessoal, tudo bom? E aí, preparado para mais uma videoaula com a professora Patrícia? Hoje nós vamos falar de argamassas e concretos. Então, o que são as argamassas? Vamos pegar a definição aqui, lembrando que somos da Unemate do campus de Alta Floresta. Ó, então, o que é argamassa? É a junção da pasta com um agregado miúdo. E o que é a pasta? Um material que surge da união de um aglomerante e água, certo? Então, a pasta tem uso restrito nas construções, não só pelo seu elevado custo, como pelos efeitos secundários, que se manifestam principalmente retração. Retração e contração vai ser mais ou menos o mesmo sentido, que é o de redução de volume. Então, ó, retração é o processo de redução de volume que ocorre na massa de concreto, ocasionada principalmente pela saída de água por exsudação. Quando se fala em retração ou contração no concreto, e seu efeito mais comum, que é o aparecimento de fissuras e trincas, que nós já falamos sobre isso, a contração, a primeira ideia é fazer uma cura eficiente para evitar a perda rápida da água e o aparecimento das tensões causadoras. Então, aqui está um exemplo aqui embaixo de como que fica, né, essas fissuras e trincas, que é a contração dessa pasta ou dessa argamassa. Então, podemos atuar preventivamente, ou seja, com uma quantidade reduzida de água no traço do concreto. Neste caso, a exudação também será pequena e, com consequência final, uma pequena retração plástica ou por secagem. Então, os dois processos, tanto a cura e a redução de água, atuam sobre o mesmo problema, ou seja, o fenômeno de saída de água do concreto, mas a cura é facilitada quando o volume de água de exudação é menor. Então, a cura e a redução de água diminui aqueles efeitos de fissura e trincas nas argamassas, nos concretos, que vocês viram ali no exemplo. Então, o que é argamassa? Cimento, água e areia. Então, a finalidade de se adicionar o agregado miúdo ali, a areia, a pasta de cimento ou cal, é de diminuir essa contração, né, essa redução do volume dele e melhorar a trabalhabilidade e baixar o custo. E os traços. Então, o que é o traço? É a dosagem, a porcentagem dos elementos que compõem a argamassa de concreto. Então, o que significa esse traço? Ó, a proporção 1:4. O que é? Indica uma parte de cimento e 4 partes de areia. Então, geralmente, o aglomerante tem primeiro. E o traço 1:3:3 indica uma parte de cimento, 3 partes de areia, 3 partes de brita. Então, o segundo pode ser 1:2:3. Como que você vai saber? Tem que estar escrito, né? O que é o 1, o que é o 2, o que é o 3. Mas geralmente, não sempre, então é sempre importante você perguntar se não tiver escrito o que é. Geralmente é o cimento ou o aglomerante, depois o agregado miúdo e depois o agregado graúdo. Mas, às vezes, vai aparecer um aglomerante tipo cimento, outro aglomerante tipo cal, e aí um agregado miúdo. Então, por isso que é importante, a gente vai ver um exemplo mais pra frente. Granulometria. Então, grande importância nas características da argamassa, tanto em resistência quanto em permeabilidade. Então, as areias finas exigem menor porcentagem de aglomerante, tipo 1:1 ou 1:2, né? Uma massa ali bem pesada. Ao passo que as médias e grossas são mais resistentes e econômicas. E
exige menos aglomerantes. Então, lembre, as areias finas sempre vai dar uma massa mais pesada, enquanto que as areias médias e grossas vai dar uma argamassa mais resistente, né? Mais econômica. Mas também depende do seu uso. E os exemplos? Alvenaria, fundações que são estruturais. Traço, olha lá, 1:16 de cimento e areia grossa. Traço 1:2:12. Olha lá o exemplo que eu falei, ó, cimento e cal. Os dois primeiros são aglomerantes. E areia grossa. Então, precisa ser muito resistente. As fundações, as alvenarias, porque são estrutura. Então, quanto mais resistência eu precisar, mais agregados eu vou precisar ter naquele concreto, naquela argamassa. E os rebocos? É fino, né? É acabamento. Então, olha o traço dele. 1:2:5 de cimento, cal e areia. Outro exemplo ali, ó, 1:1 de cal e areia fina. Lembrando ali, ó, areia fina. Areia fina. Então, são aqueles menos resistentes, né? E quais são os tipos de argamassa? Aqui tem um exemplo para vocês entenderem, né? Para ficar visualmente melhor. As camadas tradicionais de revestimento. Primeiro ali é o chapisco, né? É o que vai dar, é o preparo da base, que vai dar aderência dos tijolos aos outros revestimentos, emboço e reboco, né? Então, o preparo é o quê? Com areia média e grossa. Então, eu preciso que seja ali um pouco mais resistente, que tenha mais aderência. E o emboço? É uma camada principal e corrige irregularidades e dá maior conforto térmico e acústico. E o reboco é uma camada super fina, ali de até 5 centímetros, para a posterior tintura ou pintura, substituída por massa corrida. Então, geralmente, em construções rurais, não se faz nem reboco, faz apenas 2 camadas ali. O chapisco, que geralmente vai ser necessário, né? Tanto para impermeabilizar ali e tornar estético, e o emboço, que algumas pessoas chamam esse emboço de reboco, que é essa camada aí que corrige as irregularidades da parede. E assentamento, né? Então, tem o assentamento de azulejo. Então, geralmente, as argamassas, elas vêm igual cimento, em sacos. Já vem pronta, só você adicionar a água. Une a base ao revestimento final. Desempenadora, que é aquela pá que tem dentes, né? Que faz essas prestas para que tenha essa ação colante. E a pressão na placa. Olha, quando vocês verem um pedreiro fazendo esse assentamento de azulejo, alguns fazem aquela ação de ficar rodeando, passeando com a desempenadora no chão, na parede. Não é o ideal. Por quê? Por que ele tem esses dentes aí? Para deixar uma camada de ar, né? Então, se você fizer isso aqui, não vai colar bem. E aí tem aqueles pisos que parece que estão ocos, estão soltos. Então, por causa disso. Porque o cara ficou brincando com a desempenadora lá. Então, o ideal é que você passe apenas uma vez ali para facilitar essa passagem de ar por baixo e aderir, né, o azulejo ali corretamente. Então, não precisa fazer volta, fazer curva, que isso não é interessante. Assentamento de alvenaria, para elevação de paredes e muros, unir blocos cerâmicos, concretos e distribuir uniformemente as tensões. Água na argamassa, quais são suas importâncias? Então, o excesso de água provoca escorrimento, perda do aglomerante e diminui a resistência. Então, se eu colocar muita água,
eu vou acabar tendo perda, né, do meu material, que é o mais caro, e vou diminuir a resistência dele. Então, isso não é interessante, né? Isso geralmente é chamado de nata, que é a quantidade maior de água. Não é interessante. E a escassez diminui a trabalhabilidade. Então, muito pouco também, eu não consigo trabalhar legal. Então, tem que ter um equilíbrio. E a qualidade? Como que tem que ser a qualidade da água? Limpa, isenta de impurezas, sais e matérias orgânicas. Em relação à temperatura. Então, quando está quente, a reação é acelerada. E quando está frio, é retardada. Não é ideal uma reação muito acelerada, né? Então, o que se faz? Como vocês viram no vídeo anterior, o David Gruber, né, o professor, geralmente, se tiver muito quente a temperatura, se tiver a água estiver quente, adiciona gelo, né, para retardar essa reação. E também o processo de cura. E a relação água-cimento, o ideal é 0,3. Mas, como foi falado aqui, a trabalhabilidade diminui. Então, a gente recomenda ali uns 50%, né, de relação água-cimento, que dá para você trabalhar legal e a resistência se mantém. Concretos. Vai uma perguntinha aí. Qual que é o mais econômico? Esse de cima aqui, que ó, tem um agregado aqui que parece um agregado graúdo, né, tipo britas, e o aglomerante. Então, bastante pasta. E aqui, agregados bem graduados. Tem uma distribuição legal. Lembrando que agregados são mais baratos, geralmente, né, principalmente, mais baratos do que a pasta. Então, qual que vai ser mais econômico? Onde que eu vou usar mais pasta? Vou deixar essa perguntinha aí para vocês. Lembrando que os cimentos estão aqui muito mais caros do que os agregados. E aí a diferença entre os concretos simples, ciclópico e armado. Facinho, ó, o simples. O que é o agregado simples? É a argamassa mais o agregado graúdo, as britas ou cascalhos. Ciclópico é quando eu adiciono a pedra de mão, que é aquela pedra maior, né? E o armado é quando eu adiciono o aço, o ferro, que é aquela estrutura ali armada, que dá uma melhor contração, resiste melhor às tensões de compressão. Então, essa é a diferença entre os três. Galera, bons estudos e até a próxima aula.